Beleza. Beleza? Então vamos orar. Pai Celeste, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor, porque Tu és, Senhor, o ser mais precioso das nossas vidas e nós queremos neste momento, ó Deus, clamar que o Senhor possa desvendar os nossos olhos, Senhor, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Ó Deus, ser com Teu servo que irá dirigir a nossa lição de hoje e que todos, ao final, Senhor, possamos sentir a Tua voz, Senhor, ter nos falado, ó Deus, e possamos colocar em prática nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. 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 Meus irmãos, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso controlar o tempo, mas quando a gente coloca o PowerPoint, ele limita bastante as coisas para mim. Se onde vocês virem que eu estou estourando muito o tempo, não estiver chegando perto das 10h30 e ainda não tiver encerrado o assunto, me manda uma mensagem pelo WhatsApp, viu? Que eu acho que aí vai ser mais fácil de eu ver, tá? Ao invés de mandar pelo chat, porque o chat eu não vou conseguir acompanhar. Peço até a ajuda de vocês, né? No caso, quando alguém fizer alguma pergunta, alguma colocação pelo chat, aí pode até ler para mim, para a gente conseguir fazer atender a todas as participações, tá? Mas vamos começar, então, a aula. Então, o assunto de hoje, né, do segundo livro, do segundo caderno da Verdades Essenciais da Fé Cristã, é esse aqui. Cadê? Já passou, não? Tá meio lento aqui. É esse aí, olha só. Olha só o que eu tive que pegar hoje, gente. Vocês estão vendo direitinho? Dá um sinal assim. Estão vendo o PowerPoint? Beleza. Deixa eu fazer uma interrupção aqui rapidinho. Que aí a aula vai ficar mais dinâmica se eu permitir que vocês interrompam. Então, nós estamos na lição 12, né? As aulas que a gente antecederam, elas estão na segunda parte já da revista, estão tratando sobre esse título grande que a gente tem aqui, parte das 8, os seres humanos e a queda, né? Então, nós já passamos todas as características de como é o ser humano, de qual é a visão correta, bíblica, a respeito dos seres humanos, e agora a gente vai passar necessariamente para a questão da queda, né? Se você tiver com a revista, acho que poucos têm a revista, né? Aí, mas só para vocês acompanharem, a aula de hoje vai ser sobre a pessoa de Satanás, a seguinte vai falar sobre os demônios, depois a gente vai falar sobre o pecado original, a depravação humana. Ainda tem mais coisas aqui, tem bastante coisa esse módulo. Aí só vai terminar lá com a aula 19. Vamos ter muitas aulas para falar só sobre a questão da queda. Então, a gente vai ter aí um assunto denso, né? Muitas informações que a gente possa colaborar uns com os outros. Fiquem à vontade para se manifestarem, para perguntarem, para dizerem se concordam, se não concordam com a visão. Mas vamos começar por essa imagem que vocês estão vendo aí, né? Ela diz respeito a, né, quem lembra do relato bíblico, é a tentação, né, de Jesus. Jesus à direita, né, o diabo à esquerda, naquela cena que ele está dizendo que atira-te, né, porque os anjos podem te sustentar. Aí, só a título de curiosidade, na verdade, era uma imagem que é um trecho, né? A imagem toda é essa aí. Isso daí é um afresco, né? Do Sandro Botticelli. E o título é As Tentações de Cristo. Vocês estão vendo aí? Aqui onde está o meu mouse, não sei se aparece aí. Lá no canto esquerdo superior, aparece a primeira tentação, né, do diabo, né? Quando ele pede para
transformar as pedras em pão. A segunda, aqui no centro, lá em cima, onde ele está no pináculo do templo, né? Vocês têm que lembrar que Botticelli é muito tempo depois de Cristo, né? Então a representação não está necessariamente fiel aos tempos bíblicos. O templo, obviamente, não era desse jeito, mas ele fez uma contemporização no momento, então ele está fazendo aquela tentação de onde atira-te daqui para que porque os anjos podem te sustentar. E aqui, pelo fim, mostra, né, já o diabo sendo expulso por Cristo. Cortou aqui a imagem, acabou não mostrando onde aparecem os anjos servindo. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Se você for analisar essa imagem, não está acontecendo somente a tentação de Cristo, ela está fazendo um resumão, né? Claro que a gente não vai falar muito em detalhes, mas a pessoa de Cristo aparece mais uma vez ali embaixo, né? Com essa túnica azul. Então está acontecendo uma porção de coisas aí, a gente não tem tempo para ficar analisando a arte, mas é basicamente isso que está acontecendo. Mas vou deixar essa imagem aí. E o Sproul vai começar essa lição falando que uma vez ele deu uma aula para umas 30 pessoas e a primeira pergunta que ele fez é: quantos acreditam em Deus? Aí, unanimemente, né, todo mundo levantou a mão e tudo mais. E aí, depois, em seguida, ele falou assim: e quantos de vocês acreditam no diabo? Aí ele falou que só uma pessoa levantou a mão. Então, o que acontece aí, gente? A Bíblia, ela relata Deus, a pessoa de Cristo, mas relata também o diabo. Mas, no entanto, acontece um fenômeno nos nossos dias onde a gente subestima a figura do diabo, né? A gente subestima colocando ele num local meio que folclórico, né? Algo assim, meio caricato. E a próxima imagem, ela diz um pouco a respeito disso, tá? É algo para ser risível, obviamente, não quero que... Mas a ideia realmente é essa. Olha só essa pergunta que tá no canto da tela. O que a nossa cultura diz a respeito da figura do diabo? Né? E aí isso daí foram umas seleções aleatórias. Obviamente, se eu abrir para vocês vão se lembrar de outras, mas tudo hoje em dia gira em torno dessa caricaturização do diabo, né? Essa fotinho da menininha com o diabo atrás, ela ficou muito popular nos últimos dias com os memes, né, de internet, onde qualquer coisa absurda que o diabo sugere a título de fazer graça, né? De fazer uma piada a respeito do comportamento humano. Aí você vê aí personagens de desenho animado, né? Você vê esse é bem antigo, né? Parece até o Gasparzinho, talvez seja até o mesmo autor do Gasparzinho, mas o nome dele é Brasinha. Esse personagem é Brasinha. É o Brasinha. E aí a gente vê a cultura popular recheada desses elementos caricatos da figura do diabo. Então, você ter, hoje em dia, pessoas que não creem no diabo é uma coisa muito normal por causa dessa contextualização que a gente tem. Vocês estão me entendendo bem nesse aspecto? Alguém quer falar alguma coisa a respeito? Pode ser até outros elementos que você encontre. Aqui eu coloquei o episódio do Chaves, que a dona Clotilde colocou o nome do cachorro dela de Satanás, né? Para fazer piadas. Não é algo necessariamente errado. Eu quero fazer humor com isso, não é necessariamente um pecado. No entanto,
isso faz com que a gente molde, acabe, sem a gente perceber, as nossas mentes em relação à figura de alguém que não é uma fantasia, não é um fauno, não é um minotauro, não é uma figura mitológica, é uma pessoa, é alguém real, é o inimigo de Deus. No entanto, por todas essas construções que o homem faz, a gente acaba tendo percepções diminuídas a respeito dessa pessoa, né? Alguém quer falar alguma coisa a respeito? Não? Vamos continuar, então. Fiquem à vontade, hein, gente? Então, o que acontece é isso, tá? Nós temos uma pessoa que está relatada na Bíblia, que é o inimigo de Desculpa, Deus. William. Diga, pode falar. Era só uma coisinha que eu queria relatar. Porque, na realidade, o bonzinho, na cultura, na cultura em geral, não vende. O que vende é o mal. Por isso que eles usam muito essa figura. Tem séries, tem a série Lúcifer, cara, que é uma série super assistida, cara. Eu vou te ser sincero, eu não assisto, mas a questão mesmo da cultura é que o mal vende mais do que o bem, tá entendendo? Por isso que existe tanta essa cultura de mostrar a figura do diabo, tá entendendo? É por isso que existe essa parte mesmo da venda, cara, tá entendendo? Tem vários filmes, cara, que ele aparece, que o demônio aparece e tudo mais, mas justamente por causa disso, que vende mais, incrível que pareça, o ser humano está mais capacitado a comprar, a ver, a assistir e absorver coisas ruins do que coisas boas, do que filmes de anjinho, de coisas de... Está entendendo o que eu estou falando? Da cultura popular. Sim. É por causa disso. Era só isso que eu... Era só esse adendo que eu queria dar. Isso é um bom lembrete também, porque a gente vê que as produções atuais elas estão realmente muito perversas, né? Não é aquela questão de tipo... Como é que eu vou explicar isso? Porque também a gente tem que ter muito cuidado para a gente não acabar falando em relação aos gostos das pessoas, né? Porque aqui num público comum nosso, eu posso mencionar coisas que de repente são ruins do meu ponto de vista, mas para outras pessoas não é. Porque, por exemplo, deixa eu dar um exemplo assim muito claro. Eu conheço um pastor que ele sabe fazer os filtros, né? Ele gosta muito de produções cinematográficas, então ele é uma pessoa que assiste de tudo. Então ele gosta de séries onde geralmente são muito escandalosas, por exemplo, teve umas séries na Netflix, Netflix é onde tem mais esse tipo de coisa, né? Eu quase não assisto nada da Netflix, mas tem muita coisa assim voltada para a questão do gênero da perversidade, sabe? Tinha uma que não sei se era da Netflix, que se chamava como é que era o nome? Era uma que era ambientada no tempo medieval, sabe? Eu esqueci o nome. Wicked. Não, acho que não era essa, não. Começava com B. Alguma coisa assim. Também o nome. Mas tem outras. Você mencionou aí Lúcifer. Tinha uma, Spartacus, que era muito, assim, muito sexo, sabe, muita perversão. Maldade, né? Coisas do mal. Muita maldade. Então, isso vende, como você falou, isso vende, isso é atrativo para as pessoas. Os homens e mulheres adultos gostam de assistir essas coisas, né? Então, por que isso acontece? Porque há, de certa maneira, uma diminuição da questão da figura do diabo e do inimigo e dos anjos. Mas, claro,
se você é uma pessoa que assiste esse tipo de série, não você, Sérgio, se você da classe, para todos eu estou falando aqui, se assiste, mas sabe fazer o filtro, né? Coloca aquele filtro, né? De tipo, eu sou uma pessoa que consegue olhar as coisas, mas eu entendo que aquilo que está na Bíblia é o importante, né? Aquilo que está na Bíblia relatado a respeito da seriedade do inimigo. Então, eu fico com o que é a Bíblia. Não tenho maiores dificuldades em lidar com esse tipo de opinião. A único pontuamento de fazer essa pergunta e colocar essas imagens é porque as pessoas hoje têm essa dificuldade de entender a existência do diabo. Então, para a gente avançar, vamos para o que a Bíblia fala a respeito do diabo, né? Olha só o que diz esse texto, logo no livro de Jó. Jó, capítulo 1, versículo de 6 a 12. É muito interessante esse texto, né? Porque mostra... o livro de Jó é riquíssimo para você entender aquela questão filosófica que acontece, aquele embate que acontece entre Jó, seus amigos e até o próprio Deus. É muito interessante o livro de Jó, mas já no primeiro capítulo ele já coloca o problema todo ali. No primeiro capítulo, tudo que acontece, que tinha para acontecer de mal acontece. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens te multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui, pessoal? Olha só. Satanás se apresenta diante de Deus, o Senhor elogia a pessoa de Jó, e Satanás diz assim, com razão ele te louva, né? Porque você trouxe tudo que é do bem, bom e melhor para ele, mas tira tudo para ver se ele não blasfema na tua face. Todo mundo conhece essa história, né? Eu não tenho que contar ela de novo, mas eu grifo aqui o versículo 12, que é Jesus, o Senhor respondendo a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E aí você percebe que você vê aí um Satanás que tem poder para fazer tudo aquilo que ele fez, porque num só momento, e isso vai acontecer logo no primeiro capítulo, ele vai perder todos os seus pertences, vai perder toda a sua família, com exceção da esposa, e vai ficar doente. Então, ele vai ficar numa situação realmente não vai sobrar nada para ele, sabe? Vai ficar ao ponto de a esposa dele chegar para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Então, você vê aí um Satanás que tem poder para fazer todas essas coisas, mas requer a autoridade do Senhor, a permissão de Deus para poder atuar, né? Vocês estão me acompanhando direitinho? Vocês estão entendendo aonde a gente quer chegar? A gente precisa entender que esse personagem é real, que tem poder, mas que também está debaixo de uma autoridade. Que Deus tem autoridade e ele diz: somente contra a vida dele você não vai estender a mão. Então, todo esse mal que acontece na vida de Jó é ocasionado por Satanás. E aí, a partir de então, aí você vê toda a narrativa de Jó girando em torno da defesa, né? Quem já leu o livro de Jó
vê aquilo como vê o livro como se fosse uma defesa da sua conduta. Jó fazendo uma defesa da sua conduta quando os seus inimigos o acusam de pecado, né? É muito interessante. Esse livro é maravilhoso para a gente entender a questão do relacionamento com Deus, do homem com Deus, né? Tá claro? Alguém tem alguma dúvida? Ô, Will, bom dia. Bom dia. Eu quero dizer que se eu falar muita besteira, eu não estudei a lição, tá? Não. Mas eu vejo nesse diálogo aí, eu estou ouvindo desde cedo, né? Aliás, eu entrei junto contigo. É que eu estava tomando café, acordei tarde. Eu vejo aí um diálogo muito interessante dos dois poderes, né? O poder do bem e o poder do mal, o poder da criação, o poder da destruição, o poder da caridade, o poder da inveja. Esses poderes paralelos que o ser humano hoje percebe. A gente vê isso aí nitidamente nesse diálogo, porque me parece um diálogo. Tá? Então, a gente vê essa discussão em torno de um ser humano justo e reto na presença de Deus, mas que precisava, segundo Satanás, precisava ser provado. Precisava ser provado de uma forma, de uma visão do diabo de pura inveja, porque ele não tinha um seguidor. O diabo não tem um seguidor que seja tão fiel quanto o próprio Jó, em detrimento de Deus. Então, porque a Bíblia é bem clara quando diz que a luz não anda com as trevas, não é um paralelo. Então, eu fico observando e imaginando na minha cabeça, fantasiando isso, e percebendo, coloco o cristão no lugar de Jó. Porque o diabo quer isso, quer provar para a gente que ele também é bonzinho, que ele também é legal, que ele também é gente boa. Tanto que, na maioria das vezes, dos filmes que você citou aí, falou do pastor e tudo mais, que eu também sei de um, não sei se é o mesmo, mas imagino que sim, a gente fica pensando e vendo que o diabo se coloca como a própria Bíblia descreve, né? Um anjo de luz, Lúcifer. E aí ele não se apresenta sempre tão feio para a gente. Não se apresenta tão feio. Ele se apresenta sempre muito bonito e muito bom. E muito bom. Ficção ou não, ficção da pessoa que me contou a história ou não, foi contado para mim assim. Eu era supervisor responsável de refrigeração no projeto Delegacia Legal do Rio de Janeiro. Eu tinha um funcionário mecânico de refrigeração que morou na rua. E eu fui perguntar a ele como é que ele foi parar na rua se ele era um ótimo profissional há muito tempo. E ele conta a história que ele morava com uma mulher e a mulher morreu e existia uma vizinha que era doida por ele. E ele não queria viver com essa vizinha, que ela tinha 2 filhas. Então, essas 2 filhas fizeram, se ele contando, fizeram uma macumba para ele. Um belo dia, ele está na Rua do Lavradio, que ele tinha um bar que ele ficava sempre lá. Num dia de sábado, já tinha terminado o trabalho dele, meio expediente, tinha terminado, e ele está tomando uma cerveja, e aí aparece uma loura muito bonita, estonteante. E a mulher entrou no bar. Ele viu a mulher vir lá na esquina, ela atravessou a rua e entrou no bar. E sentou do lado dele. Ele pegou, ofereceu cerveja para ela, ela aceitou. Mas ele diz que não lembra do rosto dela, ele lembra do corpo, do cabelo, da atração dela, uma coisa assim. E aí eu fiquei querendo que ele contasse mais, né? Aí ele disse que ofereceu a cerveja, ela pegou a cerveja, botou na boca, mas não bebeu, botou em cima do copo, começou a conversar e marcou com ele um novo encontro. E ele ficou impressionado como ele, um paraíba, feio, rude, não tão bem vestido, conseguiu atrair uma mulher daquela.
Em suma, só para encurtar a história, para não comer o tempo todo, ela marcou com ele e no meio da semana, sei lá que dia, quarta, quinta-feira, sei lá, ele estava lá pronto, desta vez mais perfumado, mais preparado, e a mulher passou na frente dele e ela estava com um copo de cerveja na mão. A partir de então, ele não conseguiu falar com a mulher passou direto, só olhou para ele e foi embora. Ele diz, a partir de então, ele não tinha tino de ir para casa mais. Ele ficou na rua, passou a morar na rua, a viver na rua, tudo isso. E a sensação que ele tinha era de sempre encontrar aquela mulher. Então, ele trabalhava normalmente, mas o dinheiro dele não dava, parecia que ele perdia o dinheiro sumia, o que ele ganhava, ele só conseguia comer um almoço e uma janta, às vezes tomar um copo de café, e passou a guardar a roupa dele nesse barco, esse português, e a vida dele foi assim, e ele ficou 1 ano na rua. Até que ele conseguiu voltar para casa, a casa dele estava tomada, era numa favela, estava tomada por essa família, por essa mulher. Ele teve coragem, expulsou a mulher da casa dele, e aí conseguiu morar com outra mulher, e conseguiu voltar para casa. Então, quando ele contava essa história, eu ficava, caramba, o diabo apareceu para ele da forma mais bonita e da forma que precisava, porque ele falou que foi uma macumba das 2 filhas da vizinha. Então, depois dessa história que ele me contou, eu falei, cara, é exatamente o que o diabo faz na vida das pessoas. Eu não vou aprofundar mais, porque a história continua aí, mas eu queria dizer o seguinte, ele se apresenta para a gente da melhor forma possível. Perfeito. Não, e você está antecipando uma outra coisa que eu ia mostrar para você. Então, por isso que eu disse que ele mas não, é bom ouvir sobre isso. Mas o que precisa ficar claro desse texto é a questão do poder do Satanás e a questão de ele ter poder inferior a Deus. Isso acho que está muito bem claro, está muito claro nesse texto, né, gente? Qualquer coisa, pode falar. Esse texto aí é bastante interessante, eu não sei se tu vai fazer mais para frente, ele tem um contraponto direto com um dos textos básicos, que é Lucas 22:31, que há uma situação semelhante a essa de Jó, mas só que foi em relação a Pedro e aos discípulos. Isso. Né, Vou falar sobre esse texto há um também. contraponto direto a esse texto aí. Então, beleza. Vamos continuando aqui, mas é muito bom a colocação de vocês. Olha só, aí vocês lembram daquela imagem que a gente colocou, né? Deixa eu só colocar aqui. Lembro. Cadê? Essa imagem aqui, né? Essa daqui do Botticelli, a tentação aqui. E agora a gente vai ver isso como realmente foi, não como está desenhado aí, né? Como realmente foi. Mateus capítulo 4, de 1 a 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, você está aí vendo como aconteceu a questão da tentação de Cristo no deserto. Isso daí sempre há muito o que falar nesse texto. Esse texto ele tem coisas muito profundas, né? Inclusive a questão da analogia que Jesus passa no deserto, que se você ver o texto está com 40 dias e 40 noites.
Lembram quanto tempo o povo de Israel passou no deserto antes de chegar na Terra Prometida? Tem umas coisas muito ricas, sabe? Se a gente começar a falar sobre todas elas, a gente vai ter um conjunto muito grande de informações preciosas. Mas o que dá para tirar assim, de ensino a respeito do que a gente está falando até agora é essa questão da tentação do inimigo. Você percebe, a primeira coisa que teve depois de 40 noites, 40 dias e 40 noites sem comer, estava com fome Jesus. E aí vem o diabo e oferece, né, e diz, transforma essas pedras em pães. E aí a gente fica pensando, mas o que isso necessariamente é uma tentação, gente? Eu não estou entendendo muito bem essa tentação. E, obviamente, você vê que a cada um dos... ele vai crescendo, né? O diabo vai fazendo sugestões e pedidos que vão meio que incrementando o anterior, para chegar no final e diz, em relação a todos os reinos que ele mostra a Cristo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, você percebe que essa é a intenção principal do diabo. Ser adorado. Ocupar o lugar de Deus. Essa é o intuito principal. E não começa desse jeito, né? Como o Carlinhos falou agora. É exatamente isso que ele falou. O diabo não vai se apresentar como aquelas caricaturas que eu mostrei. Aquele diabinho, com o Gasparzinho com chifres. Não vai aparecer daquele jeito. Ele não vai dizer assim, não vai chegar uma pessoa e vai dizer, eu sou o diabo e eu quero que você me adore. Não vai acontecer assim. Vai ser um progressivo, começando com algo muito simples. E quando eu li esse texto, uma outra produção cinematográfica que me veio na mente, e aí eu vou apertar aqui para vocês verem, não vou nem colocar o título, mas eu acho que vai ficar notório. Eu acho que é um filme já antigo, já tem uns 20 anos já, esse filme, mas deu o que falar na época. Eu acho que vocês sabem qual é. Quem é que sabe qual é o filme? Advogado do Diabo. Exatamente. O Advogado do Diabo. Quem assistiu esse filme? Acho que todo mundo aqui assistiu, né? Algo que tem que ser pontuado a respeito desse filme, que não é um filme cristão, tá? Não é um filme cristão. Inclusive, o filme tem muitas cenas de nudez e sexo, né? Não é uma produção voltada para o público cristão, não tem uma mensagem evangelística. Inclusive, para a gente que fica assistindo o filme, a gente sente falta de uma mensagem, né? Uma mensagem de redenção ali no filme. Quem é cristão sentiu essa falta. Mas o diretor não estava preocupado com isso. O diretor estava preocupado em colocar uma relação de tentação mesmo, né? Eu acho assim, eu não vou contar os maiores enredos do filme, porque apesar de não ser um filme cristão, é um filme interessante de se assistir, mas tudo começa quando o Keanu Reeves, né, que é o advogado, o Al Pacino, no caso, é o diabo, né? E o Keanu Reeves, ele pega um caso onde ele tem que defender uma pessoa que é culpada. E ele ganha a causa. E aí, então, começa a ter aquela movimentação. Poxa, eu consegui fazer sabe? Ele começou a criar um status ali de um cara que realmente era muito capaz de fazer o trabalho de advocacia, ao ponto de ele conseguir inocentar alguém que era culpado. No entanto, aí aparece a figura do Al Pacino, né? Que ele não aparece se revelando como o diabo. Ele aparece dizendo assim, olha, eu sou uma pessoa que tem muitos clientes e eu preciso que você trabalhe para mim. E aí o que vai acontecendo? O Keanu Reeves ele vai se metendo numa porção de casos, cada um pior que o outro. Então, aquele primeiro caso que ele pega,
é só o pontapé inicial de uma vida que começa ele começa a se ver num mar de lama, né? Se alguém tiver algum detalhe que tenha gostado no filme, pode até falar, mas eu acho que o principal aí no filme, que eu acho que tem até um pouco de valor a ser mencionado, é a questão da tentação como um jogo. E eu não vou mencionar, obviamente, o final, porque é muito interessante, mas ele caminha para que o protagonista do filme não tenha saída. Ele caminha para dizer, olha só, é por isso que para quem é cristão é frustrante assistir o filme, porque falta o elemento de redentivo, falta a pessoa de Cristo, sabe? E o diretor se preocupou tanto na narrativa e nas relações do jogo, de tentação, que nem se preocupou com a questão redentiva. Bom, não vou mencionar o final, porque é interessante. Se vocês ficarem curiosos, já assistam. Depois a gente pode até conversar. Mas alguém que tenha assistido, tem alguma coisa que vale a pena mencionar a respeito do filme? Não, eu lembro do Motoqueiro Fantástico. Lembra aquele motoqueiro que pegava, que era o diabo, que pegava o Motoqueiro é outro filme que você está falando, né? É outro filme. Motoqueiro Fantasma. Nesse filme, parece que são 2 ou 3 filmes, no último filme ele se arrepende. Mas o filme todo ele só faz maldade, conduzindo exatamente pelo diabo, o poder dele todo está no diabo. Parece que são 2 ou 3 filmes, depois, no final, no último filme, ele se rende e acaba... Não aparece a cena de aceitar Cristo, mas parece entre linhas. Mas, Will, eu lembro de novo, voltando, eu já contei, não vou fazer isso de novo, daquela vez que eu descobri do Bartolomeu, Bartolomeu é o nome do advogado, que era presidente da Igreja do Diabo, que existe em São Paulo, Catedral do Diabo. E ele defende exatamente essa tese da tentação do diabo a Jesus, e ele defende a tese que Jesus estava em estado de, como é que eu vou dizer, de epilepsia, amnésia, por estar 40 dias sem comer. Então, eles defendem isso para poder defender a ação de Lúcifer. Então, eu já contei isso aí. E depois, quando tiver um tempo, se você me permitir, uma coisa que a gente fez sobre drogas e como a droga acaba entrando na nossa vida através do poder do diabo. E é uma piada, mas depois eu conto aí uma piada, mas que tem sentido. Tem muito sentido. Mas eu não quero te atrapalhar mais. Chega. No final, se eu conseguir falar tudo que eu tinha para falar, e você conta essa piada aí. Mas então, gente, eu coloquei só essa figura aí do filme, o lembrete do filme, porque é muito parecido, sabe? A ação do diabo, realmente, ela é uma ação de... A tentação nunca vem como algo escancarado, né? Nunca vem como algo escancarado. Vem com todas as artimanhas, né? Quem lembra da questão do primeiro pecado, da entrada do pecado no mundo, né? Foi sorrateiro. Não, você entendeu? O diabo chegou para Eva e disse: não, você entendeu errado. Você não vai morrer. Você vai ser igual a Deus, né? É muito interessante isso, né? Teve até um vídeo que eu botei recentemente no grupo, mostrando que algumas pessoas faziam acusações ao Sproul, dizendo que ele se preocupava demais com doutrina, e aí ele fala assim, ele faz uma argumentação curiosa, dizendo assim, como o diabo, a serpente, falando para Eva, que doutrina é essa que te ensinaram? Não é nada disso, não é isso que está acontecendo. Então, você vê aí que realmente é muito sorrateiro, sabe? Começa sempre muito pequeno. Aquele pequeno delito, sabe? Inclusive, tem que ser pontuado que esse resultado de realmente você chegar ao ponto de dizer que não existe diabo, ou qualquer outra doutrina que exista na palavra de Deus que seja abertamente real,
mas que você acabe negando, não acontece num estalar de dedos, é sempre progressivo, sabe? É sempre progressivo. Mas vamos continuar com a leitura bíblica. Aí o texto que o Denilson mencionou, você pode até ler, Denilson, se você quiser. Você está aí? Acho que ele não Tô tá. sim. Opa! Eu estava tentando achar o mouse. Vamos ler. Você pode ler esse texto aí para gente? Lê sim. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar com o trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Não, gente, olha só que texto precioso. Eu lembro da primeira vez que eu li esse texto, e assim, o que saltou à minha vista na época foi assim, foi essa frase do 32, né? Tu, pois, quando te converteres. Aí eu pensei assim, caramba, Pedro estava andando com Jesus e ele ainda não tinha convertido, sabe? Esse texto é muito precioso. Então você vê aí que Satanás está requerendo a vida de Pedro diante de Cristo. E ele clama, quer dizer, ele intercede pela vida de Pedro. Olha, esse texto é muito interessante, gente. A gente está falando sobre o advogado do diabo, né? E aí agora a gente está falando sobre o Cristo que atua como um advogado daquele que Satanás está acusando, né? É muito interessante isso. E olha só, e o texto continua. Isso daí é o que está antecedendo a questão de Pedro negar a Cristo. Quer dizer, isso nada mais é do que uma tentação do inimigo no próprio Cristo. Quer dizer, tem uma cena do filme Paixão de Cristo onde aparece uma cena onde o diabo está tentando Cristo num outro momento que não naquela tentação tradicional que a gente já acabou de relatar. E aí eu fiquei pensando, caramba, será que não foi assim mesmo? Quer dizer, eu acho que muito provavelmente né? Porque no, Jesus Cristo, como Deus e homem, ele estava sujeito àquilo que nós estamos sujeitos todos os dias. E se nós somos tentados pelo inimigo todos os dias, Jesus também foi. E olha só como ele tenta. Ele clama pela vida de Pedro, que é aquele que vai negar ele. Eu acho isso sensacional, gente. Alguém tem alguma posição? Ficou claro esse texto para vocês? O que está acontecendo aqui? Will, Diga. esse interessante esse texto que o comentarista da Bíblia de Genebra, né, que a gente falou há alguns dias, ele fala um negócio interessante que eu até não tinha notado até então. Que quando acontece esse episódio aí, os discípulos estão juntos, né? Uhum. E ele destaca o seguinte: quando o diabo se refere a alguém, primeiro ele se refere no plural. Perdão, ele fala isso com Jesus, e Jesus fala que vocês foram reclamados, né? Fala, vos reclamou. Depois ele fala só para Pedro, que ele rogou por Pedro, e para que ele fortaleça os demais, os irmãos. É interessante isso, né? Que a coisa foi bastante sinistra, né? Que sim, não era apenas mas era o grupo, e Pedro, não convertido, a gente pode dizer assim, que teve essa defesa por parte de Jesus Cristo para com a sua pessoa e para que ele se convertesse e fosse, como se diz, um ensinador, né? Fortalecesse os demais. Né?
Exatamente. E uma coisa que fica assim muito em evidente, né? Claro, a gente já está lendo esses textos que falam sobre a natureza do inimigo. Um outro posicionamento é que a palavra Satanás significa adversário, né? Esse é o significado da palavra Satanás no original. E é que realmente é assustador pensar nisso, né? Quer dizer, então, o inimigo que tenta as nossas vidas é aquele que tentou o próprio Cristo. Então, isso não é pouca coisa. Isso não é algo que a gente pode ficar dizendo assim, poxa, né? Então, a gente fala às vezes assim que não, o Satanás já está vencido, já tá derrotado, mas a gente tem consciência de como foi essa derrota, sabe? Isso significa que ele não tem a atuação nos dias de hoje. Eu acredito que a atuação dele é de diversas maneiras. Obviamente, eu não creio que ele tenha o poder de tomar a vida de ninguém que seja nascido de novo, que seja convertido ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Nós temos evidências bíblicas que mostram que o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, mas ele tenta, entendeu? Se ele tentou o próprio Cristo, por que ele não vai tentar a gente, né? E quando a gente acha que o diabo não nos tenta, não tenta aquele salvo e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós estamos, na verdade, negando o Espírito Santo de Deus, que dá choros inexprimíveis pelos nossos pecados. A gente acaba negando a Trindade quando você pensa que você não vai pecar mais, que você não é pecador, quando você pensa, o diabo não vai me tentar, porque eu sou remido pelo Espírito Santo. Isso é uma colocação no seu pensamento do próprio diabo. E aí, A Bíblia você está pecando. vai falar que a Bíblia fala, né, que o Satanás ele está ao nosso derredor, fugindo como leão, né, procurando aí uma brechinha para fazer com que a gente caia, né? Então, por isso que a Bíblia fala, né, para a gente estar vigiando sempre, né? Orar sem cessar, vigiar e orar para que não caísse em tentação, porque se a gente for bobear, meu irmão, já era. Perfeito, bem posicionado, Carlinhos e Guilherme. Mas vamos continuar aqui, que a gente também não pode terminar a aula nesse clima de terror, né? Porque a gente também tem as promessas, né? Desse texto um tanto difícil de pegar a ideia. Muita coisa acontecendo nesse texto, né? É um texto de Paulo, 2 Tessalonicenses 2, do 5 ao 10. Tem muita coisa acontecendo aqui, muita explicação acontecendo, mas eu coloquei grifado o que eu quero que seja pontuado a respeito da derrota de Satanás, né? Isso é um texto escatológico, né? Se vocês quiserem ler o capítulo todo, ou o livro todo, que é pequeno, né? Mas diz assim, a partir do versículo 5, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Isso é Paulo falando. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua vida e o destruirá para a manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, isso daí é um texto que aponta para o final certo do inimigo, né? Jesus, com o seu sacrifício, com o seu poder, já condenou o diabo e os seus anjos e não tem poderio definitivo. Ele não pode fazer mais. A derrota dele já é certa. Só o que o diabo está fazendo é tentar arrebanhar os seus, né?
aumentar o número dos ímpios no mundo, mas o Senhor já tem os seus eleitos a salvo, e aí esse texto é um consolo para as nossas vidas, né? Um texto de que a derrota dele já é certa. E para finalizar, alguém tem alguma questão quanto a esse texto? Eu acho que esse texto está falando aqui do anticristo, né? Isso, que a gente está ele está aguardando, falando né? sobre o final de tudo. É um daqueles textos apocalípticos, né, da palavra de Deus. Para quem não sabe, não é só os livros de Apocalipse que tenha esse estilo literário apocalíptico, né? Então, Tessalonicenses, embora seja uma carta voltada para alguma igreja, para as pessoas, no caso, os Tessalonicenses, né? Ela tem alguns momentos onde ela trabalha questões escatológicas, questões voltadas para o final dos tempos, né? Esse aparecimento do iníquo é a segunda eficácia de Satanás, quer dizer, é o anticristo que está por vir, né? Exatamente. Interessante, desde aquela época eles já aguardam, né? O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Segundo alguns estudiosos, esse que agora o detém seria o próprio Deus que tem detido ainda, né, a atuação de Satanás no mundo como... É o que a gente... Desculpa. Como a Bíblia assim o fala, né? Que ele vai vir, que vai perseguir a igreja, né? E que vai fazer tudo aí. O aparecimento dele é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. A Bíblia fala que virá com tantos sinais e prodígios que vai tentar enganar, se possível, os eleitos, né? Então a gente já tem que estar de olho em tudo isso, e o mundo está sendo preparado, né, segundo a própria Bíblia, para o governo desse iníquo que vai aparecer, que seria o anticristo, né? Antes do Carlinhos falar, porque eu acho que ele queria falar uma coisa, deixa só eu ler o último texto, Carlinhos. Vamos embora. Claro. Só um minutinho. Que é o último que realmente para terminar a nossa aula. Está em 1 Pedro 5, de 8 a 11. Que é justamente o texto que o Guilherme já tinha mencionado. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda de redor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E assim a gente encerra a aula. E só o que realmente penso assim que a gente tem que ter, que tem que ficar de tudo isso que a gente mencionou aí, é que nós não podemos subestimar o inimigo. No entanto, a derrota dele é certa. Cabe a nós resistir-lhe, como o texto está mencionando, não levar a não ter em mente que o inimigo não existe, ou que ele é essa figura caricata que as pessoas gostam de representar. É o inimigo de Deus, ele tem poder. Ele tem esse poder de sedução, né? Ele torna atraente o pecado para o ser humano. Então, a gente tem que levar com muita seriedade a nossa vida com Deus, pedir sempre fortalecimento no Espírito Santo para a gente estar sempre vencendo as tentações. Carlinhos, pode falar. Quando o Guilherme estava falando no texto anterior, e eu acabei interferindo na palavra dele, eu queria só lembrar do poder do diabo, que está em Apocalipse 20, né? Está acorrentado ainda, preso e será solto, e aí entra a história do milênio e tudo mais. Então, toda essa ação dele, na verdade, é os anjos do diabo que estão fazendo nas nossas próprias vidas, destruindo o próprio mundo. Mas ele mesmo, com seu poderio, ainda está preso, e Deus o soltará dentro do milênio, mas aí é outra história, é outro caminho que eu imagino nas próximas lições. E a piada que eu ia contar, se der tempo, é menos de 1 minuto, é como o pecado entra nas nossas vidas. E é uma coisa
bem fictício. Nós usamos isso num trabalho sobre drogas lá em Bananal, na época. Foi um movimento muito grande. Um certo cara estava precisando muito, estava desempregado e resolveu ser camelô. E ele tinha que ter uma ideia, pegou um pano, botou no chão, pegou algumas garrafas de soda limonada e botou assim, umas 3 ou 4 garrafas no chão, e aí começou a apresentar o produto para vender. E as pessoas começaram a parar, ele começou assim: gente, eu tenho aqui um produto novo, soda limonada, um puro refrigerante brasileiro, que não tem anilina, não contém álcool, não contém nada. E para provar a vocês, eu vou tomar um gole da soda limonada. E ele abre. Soda limonada, um puro refrigerante brasileiro, que não tem anilina, não tem álcool e não tem nada. Para provar a vocês, eu vou tomar um gole da soda limonada. E ele toma um gole. Soda limonada, puro refrigerante brasileiro, que não contém anilina, não contém álcool e não contém nada. E para provar a vocês, eu vou tomar mais um gole da soda limonada. Soda limonada, um puro refrigerante brasileiro que não contém anilina, não contém álcool, não contém nada. Soda limonada, um puro refrigerante brasileiro que não contém anilina, não contém álcool e não contém nada. Para provar a vocês, eu vou tomar mais um gole da soda limonada que não tem álcool. Soda limonada e acaba caindo. E é assim que o pecado acaba entrando nas nossas vidas. De uma coisa que parece que não tem nada, que não ofende nada as nossas vidas. E vai se infiltrando e destrói a nossa vida. Então, essa era a piadinha que me contaram. Acabando a aula com a piada, só o Carlinhos vendo. Não, se der para você trazer, pensar no pecado, ele entra na nossa vida desse jeito. É assim mesmo. Mas é assim mesmo, é uma ilustração e a gente tem que ser... Temos que ser maduros, né, em relação a isso, porque o pecado entra nas nossas vidas, né? A rotina do pecado, o pecado constante, pecado não confessado, ele não entra assim de uma maneira como essa, né? Que já a pessoa já embriagada com o refrigerante lá. Mas temos que ter maturidade para entender isso, humildade, porque o diabo, inclusive, trabalha com o nosso orgulho, né? Com certeza. O diabo conhece o nosso calcanhar de Aquiles, né? Muitas vezes o seu calcanhar não é o meu. O que me leva à tentação, por exemplo, pode ser um rabo de saia. O teu pode ser o dinheiro. Então, cada um de nós temos o nosso ponto fraco que o Satanás conhece. Então, ele vai nos tentar, né, de acordo com as nossas fraquezas, óbvio, para que a gente caia, né? Quando ele viu Cristo lá, 40 dias sem comer, o que ele fez? Opa, vou oferecer pão para Jesus, né? Então, quer dizer, ele é astuto. E depois é muito cara de pau, né? Para perguntar para Jesus, olha, eu te dou esse reino. Jesus é filho de Deus, é o dono de todas as coisas. Aí ele coloca Jesus como um subalterno e fala, olha, te dou tudo isso aqui. Olha que audácia, né? Esse prostrado me adorares. Olha só que camarada astuto, mas ele é assim, né? Então, assim, nós, enquanto cristãos, né? Temos que estar com os nossos olhos abertos, sermos conforme o texto fala, né? Sagazes como a serpente, simples como as pombas, né? E estamos sempre, né? De butuca, de alerta ligado, né? Contra as investidas do inimigo. Então, os dardos inflamados do maligno são lançados contra nós todos os dias. Se nós não estivermos com a armadura de Deus posta, né, o escudo da fé, coraça da justiça, com a espada do Espírito prontas ali para a gente, né, ir contra aquilo que Satanás lança sobre nós, a gente acaba caindo, né? E geralmente, por exemplo, o Satanás procura geralmente a liderança, procura as pessoas que estão em evidência, né? Para que o nome de Cristo seja escandalizado, para que as coisas que aconteçam, realmente as pessoas, né, reflitam, porque o fulano quer aquele, né?
que se dizia o bonzinho, que se dizia o crente, aquilo, caiu, né? Olha lá, e começa a apontar o dedo e o nome do Senhor Jesus seja realmente achocoalhado, né? E as pessoas achincalhadas, e as pessoas, então, falem mal do Evangelho e mal de Cristo, né? Então, a gente tem que ficar realmente vigilantes e sempre atentos aí. Por isso, que é a grande lição de hoje. Por isso o conselho, fugir da presença do mal, né? Eu vou fazer uma oração para a gente encerrar a aula, mas a Juliana, ela escreveu aqui que a gente precisa reconhecer que sozinhos a gente não consegue. Isso é muito bem pontuado, porque realmente não é uma batalha que a gente faça com o nosso braço, que é raquítico perto do inimigo, né, gente? A gente não pode esse texto que nós lemos aí por último, eu acho que fecha, né? Que é o próprio Deus, o próprio Cristo que nos sustenta, né? Com todas aquelas... Se não for ele, coitado da gente, né? Mas não é o nosso Espírito papel Santo realmente fortalecendo as nossas vidas, a gente vai ser derrotado mesmo. A gente cai o nosso em papel tentação. É esse, é orar, estudar a palavra, né? E buscarmos a Deus. E o que a gente vê nesses filmes seculares, né? Tipo esse do Keanu Reeves aí, né? Que em nenhum momento se fala de Deus, né? Assim, e da obra de Jesus, né? Quem agiu foi o próprio homem. Foi ele que caiu em si e deu a reviravolta no final do filme. Como se isso fosse possível, né? Exatamente. Como se isso fosse possível. Eu queria pontuar só, assim, menos de um minuto, tá? Eu sei que já são 10h28, mas eu queria pontuar algumas coisinhas, assim, sobre a aula, né? A primeira delas é que quando assim, o diabo faz aquela última tentação, o último diálogo ali, né? Ele fala assim, olha, se tudo será teu. Eu fiquei imaginando, Jesus pode ter riu da cara dele, diabo, foi eu que te criei, diabo. Assim, não, às vezes a gente acaba caindo o mundo secular faz isso, né? Ele faz a gente pensar que existe o dualismo, mas o dualismo não existe o mal e o bom no mesmo nível, assim. Deus é bom e pronto, e ele criou todas as coisas. Então o diabo é criatura, entendeu? Então o diabo, ele é criatura, ele nunca vai vencer Deus. Às vezes eu fico imaginando, e ele é crente, né? Ele sabe que Deus existe. E às vezes eu fico imaginando que o diabo é muito ingênuo, né? De querer tomar o lugar de Deus. É um negócio tão impossível, assim, ele está num nível tão inferior a Deus, porque Deus é infinito, Deus é o criador de todas as coisas, né? Como é que algum anjo, algum querubim, algum serafim, algum ser humano quer tentar se igualar a Deus? Isso chega a ser ingenuidade, assim, né, na minha cabeça. Então não existe a batalha do bem contra o mal. Deus está acima de tudo isso. Deus está acima do bem e do mal. Então, essa palavra de consolo para nós, né? Assim, mas, claro, eu estou falando do nível de Deus, né? Que está acima de tudo isso, né? Mas a gente vive num outro nível. Nós sim somos tentados. Nós somos tentados pelo diabo, sim. Mas o próprio diálogo do filme também, na Tentação de Cristo, que o personagem lá, ele fala assim, olha, eu só monto o palco. Quem fez a peça foi você. Eu só montei o palco para você, né? Você é responsável por todas as suas ações, por tudo que você fez. Lá no início, no primeiro caso lá, né, do filme, ele fala assim, você que optou por defender alguém que era culpado e você sabia que era culpado, né? Então, o diabo ele só monta o palco, né? Segundo o filme lá. E eu também acredito nisso. Acho que a gente não... a culpa, né, estaria sobre nós, né, do fato de nós pecarmos o tempo todo. Mas o sangue de Jesus redimiu. A gente não tem que se sentir culpado. Nos redimiu disso. Nós vamos continuar pecando, sim. Mas Deus já nos salvou, né? Lá na eternidade, a gente já está lá com Ele. Né? A gente que vive o nosso tempo ainda aqui, né?
Ricardo, entendi. desculpa, eu vou ter que te Era interromper por causa do horário Tudo bem. mesmo, irmão. Sim, Desculpa aí, já viu? passou. Acabei falando demais. Mas Mas eu vamos. só queria pontuar isso. Perfeito. Vamos então fazer uma oração para encerrar, então, para a gente poder ir para o culto. Vamos orar. Pai querido, na tua presença, Pai, eu te agradeço por essa aula. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajudou a ver, Senhor, o quanto é importante não subestimarmos, Senhor, a figura do teu inimigo, Senhor. Nós somos tentados todos os dias nós temos batalhas a serem enfrentadas, Senhor, mas nós não queremos enfrentar, Senhor, com o nosso braço ou com a nossa mente, Pai, porque nós sabemos que nós somos fracos, Senhor, para isso. Tu tens todo o poder para nos ajudar. Tu és o Deus poderoso, Pai, que já derrotou o inimigo, Senhor. E é por isso que nós te oramos, Senhor. Capacita as nossas vidas com o teu Espírito Santo, para que nós possamos, a cada dia, Senhor, fugir do inimigo, fugir do pecado, fugir da tentação, Senhor, porque tu ofereces refúgio às nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício do teu Filho sobre as nossas vidas, Senhor. E é isso que nós te oramos, Senhor. Abençoa a tua palavra, Pai, que será ministrada na instrumentalidade do pastor da nossa igreja, Pai. É isso que nós te oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.